Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldanha, Jovens Pensadores, e hoje, muito feliz por estar aqui o meu grande amigo, Dr. João Freitas. Estava comentando com ele aqui que eu fechei com chave de ouro o ano de 2025 com ele, e agora nós só fizemos um programa, né, na primeira quinzena de fevereiro, com o meu amigo Filete, que achamos importante falar sobre a história da violência contra os animais e, de um modo geral, contra os seres vulneráveis. A gente tem notado muito isso, né? E fizemos um programa duplo, porque quando o assunto é importante e demanda um certo aprofundamento, a gente agora está optando por fazer um programa duplo, parte 1, parte 2, aí passa amanhã ou no dia seguinte, né? A gente grava na sexta, sábado e no outro sábado. E hoje eu tenho muita satisfação de trazer aqui meu querido amigo Dr. João Freitas. Nós vamos fazer também um programa duplo, porque, olha, temos muitas perguntas e sempre uma pergunta no direito leva a outra e a gente não consegue nunca terminar. Então vamos também fazer um programa duplo. Essa é a parte 1 desse programa, em que vamos tentar responder algumas principais dúvidas e algumas atualizações em direito da família, guarda, sucessões, enfim, o direito nosso de cada dia, direito sem juridiquês. 5º episódio, é isso, meu amigo? Que seja 5º episódio. 5º e 6º, né? Nós vamos fazer parte 1 e parte 2, 5º e 6º episódio, passando para o meu querido amigo Dr. João Freitas. Um prazer enorme estar aqui, Rosilma, mais uma vez. Estaremos sempre, né, todo mês, com o Direito Sem Juridiquês. Não vou deixar você escapar nem um mês. Mas é um prazer a gente descomplicando o direito, falando sem juridiquês, de uma forma simples, a título de utilidade pública, para as pessoas que necessitam saber ouvir a gente. Campeão de visualizações, o último que foi em dezembro, 3.400 visualizações. Graças a Deus, Foi assim, e foi muito rápido, né? Foi época de Natal e Ano Novo, e nem foi show. Isso é bom, Esse homem, né? É show. Show de conhecimento, imagina, show de simpatia, show de generosidade. Obrigado. Bom, então vamos lá. O STJ decidiu que contrato com assinatura digital precisa ter uma atenção redobrada para não ser anulado. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. É uma decisão recente, Rosilma. Nós estamos utilizando todos os documentos, contratos, procuração, através da assinatura digital. E sempre nós tivemos uma dúvida, vamos fazer híbrido, vamos fazer físico, digital, tem validade, não tem? Então o STJ decidiu que tem validade, desde que as partes estejam cientes, de acordo com esta assinatura digital, neste documento. E também que seja um aplicativo fidedigno, você entendeu? Um aplicativo com peso. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, eu no meu escritório? Todos os contratos que eu utilizo, assinatura digital, eu utilizo, por exemplo, o GovBR, que é um aplicativo bom, né? Idôneo. E coloco uma cláusula dizendo que as partes contratantes estão cientes e de acordo com a assinatura daquele documento através do digital. E com que isso no futuro, por exemplo, um contrato de compra e venda. Aí você assina, não coloca esta cláusula. Uma das partes fica inadimplente com a sua obrigação. E vem a outra e fala, mas eu não assinei isso, eu não concordei com essa assinatura digital. E aí terá esta cláusula já para a pessoa, a outra, né, que foi a vítima, se acautelar no direito dela. Então isso é importante. É rápido, é fácil, e hoje em dia a gente está pela rapidez, pelo mundo digital, né? Mais prático também, né? Prático. Muitas vezes você não pode estar
pessoalmente nos Exatamente, lugares, você às vezes hoje- não está na cidade, enfim, e isso aí não impede Exatamente. Os os processos contratos. já são digitais, o Sim. atendimento hoje pode ser digital na sua grande maioria. Sim. Então, pessoas passaram 100% a trabalhar em home office, atender via online. Então, por que não aceitarem também esse tipo de assinatura? Eu acho excelente. Muito Um bom. avanço muito bom. É isso Para a gente mesmo. ficar seguro. Sim. Porque antes sim. eu, sinceramente, ficava meio Porque inseguro. o mundo digital, ele veio para facilitar, para aproximar, Exatamente. para viabilizar maior rapidez, tudo. Mas há essa face da segurança. Sim. Então A tem gente- que ter sim. Porque acaba banalizando daqui a pouco. E aí... E os golpes estão aí, né? Exatamente, aí vira a festa Todo do dia eu caqui. recebo um monte de denúncia, cuidado com o golpe, cuidado com o Isso, golpe. tá demais, né? Esses golpes, Demais, pelo amor demais. de Deus. A O gente que as nunca minhas sabe. filhas mudam de telefone e me mandam, Não, é incrível. mãe, telefone Tem hora que novo. você está falando, pensa que está falando com o teu gerente do banco, é um golpe. Eu tenho cada caso no escritório Fora que eu fico o indignado. golpe do falso advogado, né? Sim, Que também sim. já aplicaram Exato, em mim. e a mim já também. Amigos meus advogados clientes. também tentaram aplicar Vários clientes meus como se fossem receberam. eles, enfim. Aí eu tive que gravar um vídeo, que é o que a OAB recomenda. Sim, Até sim, hoje eu sim. estava assistindo na televisão isso. Sim. A OAB recomenda que o advogado se manifeste, declinando qual o telefone correto para o cliente conversar. Sim. Então, qual vai ser o contato daquele escritório com essa determinada pessoa. Sim. Ainda bem que está todo mundo sabendo disso, e mesmo as pessoas mais idosas que não têm esse acesso, assistem isso na televisão e Sim, veem sim. que elas não podem responder nada por WhatsApp, Sim. não se utilizar dessa forma, né? Tomar o cuidado. E também você está falando do WhatsApp, né? Eu não sei se isso já é praxe, mas alguns, por exemplo, Defensoria Pública, eu sei que sim, porque eu tenho um sobrinho envolvido com isso, eles intimando a pessoa, citando a pessoa para o WhatsApp. Até tem isso, mas assim... Mas é perigoso, né? É minoria. Muito perigoso, isso né? é minoria, porque isso, né, não está funcionando Sim. dessa forma. Sim. E eu acho que tem que tomar muito cuidado. Vamos devagar. Sim. Né? Senão daqui a Justamente pouco... por isso, já tem né? inteligência artificial aí, que daqui a pouco a Rapidez. gente vai ser substituído pelo Sem robô. idoneidade e eficiência, Não é? é um tiro no pé, né? Recentemente fui numa feira de advogados do direito e aí demonstraram um programa para mim de inteligência artificial. Bom, não precisava nem de mim no escritório. Só mesmo a máquina, porque lá você coloca absolutamente tudo, ele pega o processo, ele resume, Sim. ele vê qual é o recurso, ele faz o recurso, ele conversa com o teu cliente. É absolutamente insano. Eu preciso fazer uma nova faculdade para aprender a mexer nisso, porque é uma função, uma profissão. Sim. É inacreditável. Meu amigo, agora é lei. Essa sei. Até avisei o meu sobrinho, cuidado, porque a outra parte acusou ele de ela queria regulamentação de visita porque ele não visitava. Mentira. Falei, se você não rebater, Exatamente. prevalece a versão dela e agora tem abandono afetivo. Exatamente. Abandonar o filho afetivamente gera uma penalidade ao pai ou à mãe. Sim ou não? Sim, tanto faz. Tanto para o pai como para a mãe, a gente tem que saber diferenciar pensão, pagamento da necessidade desse menor do que amor, afeto, condição de criar um filho. Ainda que esteja pagando pensão Exatamente. alimentícia... São coisas completamente distintas. E aí, neste caso, houve uma alteração na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque antes esse tema nós pegávamos através das jurisprudências. Então era meio fragilizado, Sim. uns sim, outros não. Agora, com essa alteração na lei, é regra. E aí esse pai vai responder por uma indenização por danos morais, caso seja comprovado. E aí a história aí de que se qualquer das partes, tanto o pai quanto a mãe, acusar a mãe ou acusar o pai de que ele não está querendo visitar, sendo mentira,
vai responder. Claro que você tem que rebater, porque se não rebater, aliás, isso vem até no próprio processo. Sim. Mas às vezes as pessoas deixam passar prazo, Não, aí, né? Aí o que fica é se prevalecendo, falado se torna verdadeiro. Exatamente, né? fica prevalecendo a versão que não foi rebatida. Exatamente. Até outro dia eu atendi um cliente, ele estava falando que recebeu um WhatsApp de um herdeiro falando que ele precisava pegar da conta o dinheiro dos herdeiros para pagar um problema de um imóvel que ele herdou, e só que apareceram problemas no imóvel. Aí eu falei, mas o senhor respondeu o e-mail? Não respondi. Eu falei, então, o senhor não vai colocar ciente, você vai falar que discorda. Porque se ele comprou, já herdou esse imóvel com problemas, é como comprar um carro com defeito, correto? Perfeito. Ele não verificou o problema deste imóvel, agora ele está mandando o e-mail para o senhor colocar ciente, e a partir do momento que o senhor vai concordar em pegar o dinheiro que está ali no condomínio para resolver um problema que é dele, não dos herdeiros. Perfeito. Né? Então você vê como tem que tomar cuidado na hora de responder. Você vê como a gente precisa conversar com o advogado. Aquela plaquinha que hoje não tem mais, mas tinha consulte sempre um advogado que tinha no carro, né? Essa plaquinha é muito importante. Sem advogado não se faz justiça. Exatamente. Mas porque aí a pessoa, mas fica com raiva. É o que eu sempre falo. A pessoa briga pelo direito que não tem. Isso. E o que tem ela nem sabe que tem. Esse que é o problema. Então por isso que você tem que, se não conhecer, pelo menos vá atrás de alguém que você confia ou que possa... ou senão quando o cliente quer um direito que ele não tem, hoje em dia, com a minha experiência, eu no contrato dele, eu peço para ele assinar com uma cláusula dizendo que ele está ciente que ele vai perder o processo. Por quê? Sim, porque eu falo para ele, olha, desculpe, mas o senhor tem 99% de perder. Ah, mas eu quero. Então, é um gosto seu? Então tá bom. Então o senhor fique preparado, só que eu quero que conste no contrato, põe a ressalva, porque depois vai falar que eu que entrei com o processo, né? Então a gente tem que se aí vai te acusar de má fé. Exatamente. Então, eu avisei. É isso aí. Quais as provas que eu preciso ter para cobrar a indenização pelo abandono afetivo? Esse que você estava falando. Que não é a pensão por alimentos, porque a pensão por alimentos é uma coisa. Exatamente. E abandono afetivo é outra. Óbvio que aí, Rosilma, a gente vai precisar com que essa mãe, para comprovar, ou esse pai, para comprovar esse abandono afetivo, ele precisa de várias provas. E são provas cotidianas. Por exemplo, o desenvolvimento desse filho na escola, o laudo de um psicólogo, o laudo de um psicopedagogo. Por exemplo, um bilhete ou um WhatsApp que a mãe mandou para esse pai para ele comparecer na festa de Dia dos Pais na escola e ele ficou ausente. Por exemplo, no depoimento desse pai perguntar, você sabe qual é o nome do melhor amigo do seu filho? Você sabe qual é o nome da professora de música do seu filho? Nem pai que mora com a mãe sabe. Mas aí, então, esses detalhes, porque a gente está falando de afeto. Questão. Quando os dois estão morando juntos, são casados e são pai e mãe, tudo direitinho, pode acusar o pai de abandono afetivo? Ou a mãe também, né? É que normalmente a mãe vai à frente dessa, leva no colégio. Mas é que a gente vai falar de um caso realmente específico, aquela criança. Mas o pai não sabe isso daí é um nada detalhe dentro de várias provas que nós teremos aí, né? E aí a própria mãe de o melhor amigo dele, olha, nunca vi esse pai com essa criança, a professora, olha, nunca teve numa reunião. Então, esse tipo de perfis que a gente vai precisar utilizar para colocar nesse processo. Está no grupo de zap da escola. Exatamente. Porque agora fazem até reunião online. Porque então, às vezes o pai quer participar, mas trabalha. Existem casos. Olha, aquela criança, Dia dos Pais, ele está lá para cantar para o pai. E o pai não comparece. Então, eu acho que isso realmente, a lei difícil, né? Tem que tomar uma providência, porque é complicado. Antes a gente não tinha como cobrar isso, né? Você tinha que fundamentar, era uma coisa subjetiva, tinha que trazer muitos elementos e dependia muito do juiz, dependia do psicólogo, do assistente social, enfim, tudo aquilo que estivesse envolvido nesse processo. Então, eu acho que assim é bem melhor, chama um psicólogo, analisa, que eu acho fundamental isso. E não deixar passar batido a acusação sem fundamento. Por quê? Porque aí vai prevalecer. E isso vai repercutir nessa criança de hoje, no adulto de amanhã.
que é o que a gente estava falando antes de começar o programa, sobre o problema do cachorro, do Sim. pet lá, do orelha, né? Sim. É exatamente isso também que contribuiu para esse tipo de coisa, de fechar os olhos e Porque colocar... a criança aprende por imitação. Exatamente. O ser humano aprende por imitação. Então, se ele vê um pai ausente ou uma mãe ausente, pessoas que não são amorosas. E tem gente que pensa que ser amoroso é ficar beijando, abraçando. Não é nada disso. Estar presente. Também. Mas você estar participar presente da vida da pessoa. A pessoa, a criança ou o adolescente, ou até o adulto, né, o filho adulto, Sim. ele precisa saber que ele pode ter um pai e uma mãe para trocar uma ideia. Pai, vem cá. O que você acha disso? Porque, claro, a criança tem um tipo de atenção que ela precisa, o adolescente outro, o adulto tem outro. Às vezes já é pai de família. Exatamente. Pai, preciso conversar com você. Mãe, preciso conversar com você. Mas você, mesmo adulto, você sempre vai ser aquela criança precisando do pai e da mãe para conversar, né? Não tem momentos na vida que tem momentos na minha vida que eu acho que eu volto um pai ou uma mãe ausente. O que essa criança ou esse adolescente pode ter aprendido por imitação, por exemplo, para poder dar um colchão afetivo para o seu filho? Não tem. Esse que é o Difícil, grande problema. Né? É aí quando ele sofre e faz o filho sofrer, que é quando falam assim, se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido, um bom pai, e assim sucessivamente. Pois né? Enfim, é triste, né? Porque triste. às vezes não tem remédio. Não tem mesmo. O pai do meu filho não tem condições de pagar a pensão alimentícia. Posso acionar os avós paternos para pagar essa pensão? Então, é um caso específico. Aí eu vou acrescentar uma coisa. E os avós maternos também. É, por isso que eu falei que é uma situação específica. Isso serve tanto para... porque ela está querendo cobrar do pai, pai não pode, paternos. Isso, mas os maternos também. Sim. Mas aí ela está começando lá, é o marido que paga a pensão para o filho dela, ele não tem condições de pagar a pensão, então o que pode acontecer? Ela pode se socorrer aos sogros dela, que no caso são os avós dessa criança. Mas que fique claro, os avós, eles pagam subsidiariamente, complementando aquela pensão que o pai, o filho, né, no caso, deixou de pagar para esse Esses neto. avós paternos, eles podem chamar os avós maternos para dividir essa responsabilidade? Até pode, porque hoje na justiça tudo pode, né, Rosinha? Mas pode sem sua responsabilidade ou com? Pode. Mas seria justo, né? Seria. Claro, sempre necessidade e possibilidade. Isso. Mas o que eu digo é assim, se é a mãe e o pai, é como eu sempre falo, a mãe... Normalmente aqui, agora a maioria das mulheres trabalha, mas a mãe ficava tomando conta do filho, o pai trabalhava, então ela pedia pensão para o pai. Então, por extensão, aos avós paternos. Mas fica mais fácil, né? Porque uma criança custa muito caro. Exatamente. A divisão, né? 50% para cada um. É que aí nós estamos falando em complementação, óbvio que também pode o avô assumir 100%, existem casos específicos para isso, mas que fique claro que é subsidiário para complementar. Sim. E aí eu até tive eu postei isso nas minhas redes sociais e teve assim, uma avalanche de comentários, porque 99% das pessoas acham que o avô e a avó não têm que assumir. Engraçado isso, né? Acham que não tem que assumir mesmo. Então, eu falei engraçado no bom sentido. Na realidade, né? na vida real, os avós bancam o tempo todo. Né? É claro que não há uma obrigatoriedade, mas supondo que o pai e a mãe até estão juntos e até os dois trabalham e até... Os avós vivem lá paparicando os netos, dando... É que na hora da... É que o meu pai não quer me dar, você não quer me dar. Mas isso na hora da alegria, né? Na hora da tristeza. Sim. Na hora funciona, porque da raiva. Por quê? Porque aí o casal se separou. Sim. E aí a sogra vai tomar partido do seu filho e vai odiar a nora. E coitado do neto, que não tem nada a ver com isso. Então, para você ver, entra no mesmo esquema... como avó que sou, já pula. Mas o que me interessa entra é o no neto. mesmo esquema dos pais que têm filhos e estão discutindo pela pensão. Sim. E a criança não tem nada a ver com isso. Pois é. Mas a criança tem que sempre prevalecer. E o problema é esse. Não pediu para nascer? Exatamente. Eu sempre pensei assim, pediu para nascer? Não. Você que pôs no mundo, então te vira. Então mãe e pai é um eterno padecer, né? Os avós, quando condenados em pagar a pensão complementar aos netos, e quando não pagam, eles podem ser presos? Isso é interessantíssima essa pergunta, porque
Podem e, teoricamente, devem. Pela lei, sim. Como um pai e uma mãe que não paga pensão para o filho, eles serão presos e vão ficar lá até 90 dias. Pensei que era até 90 anos. E aí vão pagar, se não pagarem vão sair, vão continuar com a dívida. Só que hoje o tribunal, o STJ, tem entendido essa situação como uma situação atípica. Por quê? Vamos partir da premissa que esses avós são idosos. Então, não há necessidade, ainda mais tratando de uma pensão complementar, de levá-los à prisão. Então, o que os juízes estão fazendo? Com que esta pensão seja paga através de penhora. Então, ele pede a penhora dos bens dos avós. O que é pior. Dos Coitado bens dos dos velhinhos, avós. passaram a vida toda para Mas juntar. assim, vamos dizer, eu acho que Criar é os melhor filhos. sob pena de penhora do que colocar a pessoa meu idosa. Eu falo idoso porque hoje 60 anos pode estar tendo que pagar uma pensão. Então, não é idoso 60 anos. O juiz vai observar um avô com 80, com 90 anos que esteja aí. Se você for ver, né, que nem na novela das 9, lá a menina foi mãe com 15. Exatamente. Aí meu marido passou assim, que ele não gosta de novela, mas ele falou assim, essa moça que é a avó... E a outra que falou que é bisavó, pior ainda. Né, que todo mundo é jovem. moço, porque, claro, né? Aí eu pensei, bom, mas se for 20 anos, ela tem 35 e a outra 55. E mesmo quer porque dizer. hoje, Rose, uma longevidade está aí, né? Sim, então, claro, pessoas 55 é uma menina. Minha mãe faleceu com 95, era super jovem, super ativa. Isso aí. Né? Então, hoje em dia você... Carolina Ramos, 102 anos, então, vai fazer dia 19 de março. eu vi. Então, quer dizer, isso é importante. Então, os juízes hoje já analisam com outro perfil e eu concordo, porque não é um crime, não é nada de, né, para ser preso aquele idoso. Prisão preventiva. Exatamente. Então, tem que ter perigo, esse tipo de situação. Até eu tive um caso de uma mãe que deixou de pagar a pensão para um filho, só que ela tinha acabado de ter o segundo filho. Só que ela não podia cumprir a prisão fechada porque ela estava amamentando. Não, ela cumpriu prisão domiciliar. Ela não deixou de cumprir. Mas não arrebentou a tornozeleira, né? Não conseguiu. Que agora tá na moda, né? Tá. Arrebenta a tornozeleira e foge. Quando percebe, o homem já tá lá, não sei lá onde. Bom, meu Deus. Tá divertido, né? Esse negócio. Tá. Eu fico pensando. Você sabe, quando eu era criança, eu pensava assim, porque criança pensa assim, se eu fizer errado, eu vou ser castigado, se eu fizer certo, eu vou ser punido. Então a criança, aquela lógica muito inocente, ela procura fazer tudo certo para não ser punido. Sim. Aí um dia, lá nas minhas elucubrações infantis, eu pensei, e se eu resolvesse desobedecer sempre? Como é que seria? E eu achei assim, meu Deus... Naquela época você apanharia bastante. Não, mas eu pensei assim, chega um ponto que as pessoas desistem, vira o caos. É uma coisa perigosa. Nós que trabalhamos com direito, o direito é sempre para impedir o caos social. Sim. E agora nós estamos vivendo o caos, você já percebeu? É verdade. Eu digo, meu Deus tá do céu. difícil, né? Você falava, ok, hoje você fala... Não, e o certo virou errado, o errado virou certo. Que isso, você não meu? tem mais, né, não há parâmetro. Não há parâmetro nenhum. Agora, você sabe por que é isso, né? É falha no direito. Porque o direito não está sendo aplicado como deva. Todo mundo faz. Então, se eu faço e não sou punido, quem vem atrás de mim fala, olha... Eu acho que dá para fazer sem ser punido. As leis não são mais cumpridas, né, pelos próprios legisladores. Isso. Quer dizer que quando a gente aprendeu que o direito era para prevenir o caos social, olha aí. Exatamente. É o que hoje tá não temos mais segurança jurídica para atender um cliente e eu falar para ele, olha, bateu um carro na sua traseira, a pessoa vai pagar. Não falo mais isso. Não precisa ir longe, né, meu amigo? O cara lá de 35 anos que casou com a de 12 e foi absolvido. Exatamente. Então, você está vendo? Agora voltou atrás, porque a pressão social. Então, a gente precisa... social. Então, sobrou pra gente. É como o cachorro-orelha que aconteceu. Sim, senhor. Foi a pressão social. Sim, então, quem fez valer aquilo foi a internet. Se as instituições estão corrompidas, a sociedade tem que sair na rua e tem que apertar. Levantar a bandeira. Já que as redes sociais estão aí para isso mesmo, então... Ainda bem, né? Nosso papel, né? Ainda bem. Se o falecido não deixou bens, será necessário fazer o inventário? Temos
2 minutos para responder. Lembrando que aqui é a primeira parte e que nós vamos continuar a semana que vem na segunda parte. Porque, olha, tem muitas perguntas ainda, hein? Vamos lá. Se ele não deixou bem, se precisa fazer o inventário, não é isso? Exatamente. Então, teoricamente, não precisa. Mas, se por um acaso essa pessoa que faleceu, ele deixou dívidas, é importante fazer um inventário negativo, que você declara, se tudo correr bem, no cartório extrajudicial, conforme nós já falamos aqui, o inventário, faz o inventário negativo declarando que aquele falecido não deixou bens, nem móveis, nem imóveis. Por quê? Se aparecer um credor e for cobrar esses herdeiros, eles vão falar, olha, eu estou aqui com o inventário negativo que eu fiz, meu pai não deixou absolutamente nada. Por quê? Porque quem responde pela dívida do falecido não são os herdeiros, é o patrimônio que ele deixou. Então, se ele não deixou patrimônio, os herdeiros se engana com isso, porque pensa que herda os bens, mas não é. Não. O que a gente herda é o patrimônio líquido. Exatamente. São os bens menos as dívidas. Agora, se você pegou o patrimônio bonitinho, pôs no teu bolso, gastou, acabou o inventário, aí esqueceu de ver se o pai ou a mãe deixou algum bem, aí o que vai acontecer? Mas se realmente os herdeiros não souberem que há dívidas? Então, isso já aconteceu comigo. Tem que pesquisar. Eu fiz um inventário, na data do inventário não tinha nada, depois de 2 meses apareceu uma execução. E foi em cima dos herdeiros, os herdeiros já tinham acabado com todo o patrimônio. Aí cada um vai ter que pagar com o seu próprio dinheiro na sua cota parte. Entendi. Aí sim, que se você tiver um bem, esse bem mesmo que particular... não tenha havido uma fé. Mesmo que não tenha havido uma fé. Não. Se há dívida, tem que quitar. Vai ter que pagar. Tá. Vai ter que pagar, não tem como. Então, nesse caso aí, por isso que quando tem dívida e não tem bem, declara, faz esse inventário negativo para se acautelar. Tá certo. É importante. Bom, vamos encerrar aqui a primeira parte. Doutor João Freitas faz uma despedida rápida, porque na semana que vem nós vamos continuar com a segunda parte e o resto das perguntas que estão aqui aguardando o conhecimento vasto, a generosidade e a sabedoria do Dr. João. As suas despedidas. Rosilma, eu quero agradecer essa primeira parte, a gente já vai estar logo gravando a segunda. Eu fico feliz e gosto de vir aqui porque a gente se sente muito à vontade. Obrigada. E o meu perfil é esse, sem juridiquês. Então eu trago, como eu falei, o direito de uma forma simples, como dizia minha mãe, quando ela me assistia com 95 anos, eu chegava em casa e falava, mãe, gostou? Filho, eu entendi tudo que você falou, impressionante. Só você tá um pouquinho gordinho, arruma a barriga, ok. Mas, mãe, eu perguntei se a senhora entendeu. Então, assim, esse feedback é muito importante. E é isso que eu sinto que acontece aqui conosco para os nossos seguidores e telespectadores. Você sabendo que as pessoas que assistem, porque eu sou assistida no Brasil todo, porque a gente põe no YouTube. Sim, sim. Inclusive, você pode ver os comentários lá. Sim. Nossa, é maravilhoso, porque eu entendo tudo. Exatamente. Isso porque eu fico muito feliz. Imagina-se que o advogado vai falar e você não vai entender nada. Exatamente. E justamente por isso que eu me apaixonei por você à primeira vista. Eu também me apaixonei pelo sem juridiquês por isso. Porque é direito sem juridiquês. Eu falei, mas esse cara é um gênio, eu vou atrás. Por isso que eu te trouxe para cá. É isso aí, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise quinta-feira, às 20h30, com a segunda parte do Direito Sem Juridiquês, com o Dr. João Freitas. Até lá!